E aí, galera, beleza pura? E aí, colega mecânico, bacana? E aí, futuro mecânico, futuro auxiliar, bacana, né? Tá de olho aí nas aulas, né? Então sejam bem-vindos ao canal de mecânica, um canal onde a gente vai passar para vocês todo o nosso conhecimento para que você possa entrar na área. E para você que já é da área, de repente a gente troca aquela ideia e aprende um com o outro, beleza? Olha só o que está aqui no nosso elevador. Golzinho G4 PT, né? PT é de perda total, viu, galera? É, de perda total. Esse aqui deu aquele BO de motor, sabe quando roda bronzina, bate biela, funde o motor, quebra pistão? Pois é, esse aqui tá esquisito, tá com barulho feio vindo do motor. E vocês vão acompanhar nesse canal de mecânica todo o diagnóstico. A gente vai fazer agora um pré-teste para saber o que aconteceu, para ter uma noção do que aconteceu. Depois a gente vai desmontar, né, tirar esse motor daqui, qual que é a melhor maneira de tirar esse motor de dentro desse cofre. Cada carro é de um jeito, cada carro é melhor você trabalhar de uma forma. A gente vai explicar o porquê que a gente vai fazer de determinada forma aqui nesse carro, para você desenvolver aí, ó, a sua linha de raciocínio e começar a aprender mecânica. E quem sabe se interessar e virar um profissional da área, é ou não é? Pois é, vem cá comigo, chega aí, produção, chega mais, eu quero mostrar para a turma aqui, ó. O motorzinho é A111, 1.0, famoso motorzinho litro, com GNV, guerreirão, lá do Rio de Janeiro. Esse aqui rodou no Rio de Janeiro e, ó, foi usado à beça. Tem bastante ataque de, vamos dizer assim, daquela marisia. A gente tem mangueira de gás, sabe aquela mangueira de gás de cozinha? Aquela mangueira de gás de cozinha, aquela mangueira que fica lá no botijão, tá ligado no servo-freio do carro, vocês acreditam nisso? Olha só o perigo, né? A gente vai falar sobre isso também. A gente já tem o ar quente do carro isolado, tá podre o sistema de ar quente do carro. A gente tem aqui, puxa vida, chicote encostando no outro, um injetor que não é de aplicação para o carro, tampa aqui, ó, olha essa tampa do filtro de ar quebrada, já foi remendada. Nós temos um carro aqui verdadeiramente surrado. E aí, vale a pena trabalhar e realmente investir tanto num carro desse ou joga ele na sucata? Bom, aí eu não sei, vai depender do dono, mas aqui, como é para gerar conteúdo para vocês, a gente vai fazer ele todinho, vamos deixar esse carro em condição perfeita mecânica e aí depois a gente vê o que é que faz com ele, beleza? Tá pronto? Tá com a pipoca na mão? Então, vem comigo. Vamos lá, só dando um toque aí, já tá com a pipoca na mão? Pois é, anota também, né? Vai anotando, fazendo suas anotações aí. A produção puxou minha orelha e falou, ué, DG, pipoca? E o caderno e a caneta, né? Pois é, vai tomando nota. Muito bem, a primeira coisa é uma visão geral do como é que carro é esse, que motor é esse, qual é a melhor maneira de remover esse motor aqui do cofre. Em alguns casos, é melhor você soltar o quadro ali, né, o subchassis, o agregado, e descer tudo junto. Em outros casos, não compensa, porque uma vez que eu soltar toda essa base inferior do veículo, eu vou estar desmontando a suspensão. E se eu precisar mover esse carro dentro da oficina mecânica? Aqui no caso, é um carro que vai ficar mais dias dentro da oficina, porque vai ter que ser levado para retífica, vou ter que esperar a mão de obra de outro profissional. Então é melhor a gente usar a cabeça e falar, olha, vamos tirar por cima, deixa a suspensão no lugar e fica melhor, beleza? Ok. Então, como eu vou tirar esse motor sem danificar as coisas aqui em sua volta? Tem coisas sensíveis aqui, pessoal, radiador, nós vamos tirar o radiador, eletroventilador, só de tirar essa parte que eu já ganho muito espaço. Soltar todos os chicotes elétricos, as mangueiras, e aí sim os suportes do motor, soltar, né, desconectar o motor da transmissão. E aqui no caso a gente vai utilizar uma ferramenta do tipo girafa, né? Aquele guincho, né, que vem aqui por cima, você coloca umas correntes e tira do veículo o motor completo por cima, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui. Porém, antes de tirarmos o motor, eu gostaria de ter pelo menos uma noção de como está a saúde dele, né? Ele está fazendo barulho? Vocês vão ouvir. Quero saber, e a pressão de óleo? Estava muito baixa? Está esquisita? E a compressão dos cilindros? Será que os cilindros aí estão com uma compressão muito diferente
um do outro, porque tendo esses parâmetros, eu posso depois mostrar para vocês como é vantajoso, como é legal quando você recondiciona o motor, quando ele ganha saúde novamente, beleza? Então, vamos para os testes e depois a gente remove o motor. Essa peça aqui na minha mão é interruptor de pressão do óleo, mais conhecido como cebolinha do óleo aí pelos mecânicos raiz, né? Pois é, na verdade é um interruptor. O que é um interruptor? Ele funciona do tipo on-off. Sem pressão de óleo ele abre o circuito, com pressão de óleo ele fecha o circuito. Ele vai aqui atrás, foi removido. Por que eu removi esse interruptor? Para poder inserir essa ferramenta aqui, ó. Esse aqui é um manômetro de pressão do óleo do motor. Então eu vou usar um adaptador com a mesma rosca aqui do interruptor, ligar o motor e ver qual é a pressão de óleo que esse motor está agora. Por pouco tempo, a gente vai aproveitar para ouvir também o ruído que esse motor está fazendo, tá legal? O manômetro de pressão de óleo está devidamente conectado. Nós vamos agora funcionar esse motor e monitorar a pressão de óleo dele, legal? Eu vou ver se dá para o motor. O ideal seria deixar o motor na temperatura ideal de funcionamento, vai depender do ruído dele. Se ele tiver com um ruído muito feio, não dá para a gente ficar deixando o motor funcionar, que eu posso gerar problemas maiores do que ele já tem, tá legal? Então vamos lá, por favor, dê partida. Opa! Motor frio. Eu tô com menos de 2 bar de pressão. Nós temos um problema aqui, não era para estar com menos de 2 bar com o motor frio, gelado. E tem um ruído aqui do motor. A produção consegue captar um pouquinho do ruído ou não? Dá uma aceleradinha, Nard. Aí, tá bom. Tá feio. Pode desligar. Galera, o negócio tá feio aqui. Tá batendo e feio. E a pressão de óleo, vocês viram aqui que o motor frio, o motor tá gelado. Hoje tá um dia frio aqui em Vinhedo e a pressão abaixo de 2 bar. Isso não é normal. Então, para a gente só poder ter incrementar esse vídeo e trazer mais informações para vocês, nós vamos então agora medir a pressão, né? A pressão dos cilindros, né? A pessoa fala, vou medir a compressão do motor. Na verdade, eu não vou entregar para vocês agora a medida de compressão. Eu vou conseguir medir a pressão de cada cilindro usando um manômetro específico. Para fazer o teste de pressão dos cilindros, eu preciso de ter acesso a esses cilindros. E qual que é a forma de chegar até eles? Através das velas de ignição. E a gente tira todas as velas de ignição para poder facilitar, inclusive, tirar essa pressão dos cilindros, essa contrapressão, na verdade, que vai ser gerada na hora que você gira o motor. Então eu não quero resistência dos outros cilindros para fazer esse teste melhor. Isso aqui é uma ferramenta da Cabotec, uma ferramenta que facilita bastante a remoção desse tipo de cabo, né? Que você vai conectar aqui, a produção tenta mostrar para a galera lá de cá, ó. Aqui, ó. Você vai conectar aqui, ó. Olha só, tem esse rasguinho para não pegar no cabo. Colocou, girou assim, ó. Você pode. Pronto, olha que maravilha. Olha que mamão com açúcar e mel, né? Fácil quando você tem ferramenta. Por que utilizar esse tipo de ferramenta, galera? Sabe por quê? Aqui, vamos tirar do quarto aqui, cilindro primeiro aqui, ó. Por que é interessante tirar? Porque aí você não, como se diz, não vai ter o lance de forçar o cabo. Às vezes você vai pegar o cabo, vai ficar forçando, vai puxar por aqui, ó, e vai romper o cabo. Aqui, ó, você chega, ó. Uma ferramenta que é mais fácil. Para poder remover aqui as velas, às vezes fica um pouco difícil de você fazer a movimentação. Em alguns casos é necessário você usar o famoso joelho, né? O joelhinho aqui articulado. Mas olha só uma solução que a SATA tem. Ela tem assim, ou você pode ter esse pequeno jogo aqui, olha que legal. Parece que só a SATA tem essa solução. Então se o lugar é mais tranquilo de trabalhar e não tem que mover tanto, só a extensão, mais aqui o soquete da SATA já vai resolver. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó.
Colocar aqui na bagaça, na vela. Vamos encaixar e soltar. Opa, já está leve demais. Posso tirar a ferramenta e tirar manualmente aqui a nossa vela de ignição. A gente aproveita, faz uma pequena inspeção. Ok, não tem óleo aqui na vela, né? Ok, nós vamos retirar todas as outras velas e fazer aí o teste de pressão. Última vela de ignição retirada, né? E eu queria falar com vocês agora sobre cinema. Aproveitando esse momento agora aqui, né, descontraído, a gente vai começar a medir a pressão de cilindros. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui com a minha luva High Flex, que veio direto aí de Portugal, lá da galera da Four Winners, que a gente quer trazer isso aqui para o Brasil, né? E aí você vê, né, todo o trabalho, retirando, desmontando, chega o ADG, né, com a luva na mão. Porém, mas sabe o Tom Cruise? O Tom Cruise, ele não dispensa, ele dispensa ali o dublê dele para algumas ações, mas eu não abro mão do meu dublê. Chega o meu dublê aqui, aí ó, o dublê tá de luva também, ó. Na hora de aparecer e de dar o show, sou eu, mas na hora de tirar a mesma peça, o que vai fazer aqui? É o meu dublê, ó. Hora de fazer o teste de pressão dos cilindros. Em determinados sistemas é muito importante você fazer o quê? Desligar a bobina de ignição, para você não tomar de repente aí uma descarga elétrica, né? Afinal de contas, esse carro tem cabos aqui soltos, para que eu vou deixar a bobina conectada? Em outros casos também você vai desligar os injetores. Para que eu vou jogar combustível dentro de um cilindro que eu não vou fazer o motor funcionar? Então você desliga a alimentação de combustível, desliga a parte de ignição para você poder fazer então o teste de pressão de cilindros. Para fazer esse teste eu utilizo um medidor de pressão de cilindros, o famoso medidor de compressão, né? Eu vou ligar ele no lugar da vela, ele tem uma mangueira ligado a ele. À medida que eu dou partida no motor, né, o motor de partida, né, o motor de arranque, vai girar esse motor, o motor vai admitir ar e vai empurrar, gerando uma pressão dentro da câmara. E essa pressão vai ser acumulada aqui. A vantagem é que essa ferramenta é própria para isso, ela só acumula, ela deixa aí, o ar vai empurrar o ponteiro e não vai deixar cair, porque tem uma válvula de retenção. Só vai cair a pressão a hora que eu aperto essa válvula. Então eu vou girando o motor até ver que é onde esse ponteiro não consegue mais subir. Aí eu tenho noção da pressão de cada cilindro. Vamos medir então aqui o primeiro. Como que é feito esse teste? Pisa no acelerador, abre a borboleta toda e dá partida. Bora lá! Beleza? Aqui parou, ó. Viu? E o Juju chegou aqui, ó, em 11 bar de pressão. Ele não vai mais, ele não consegue mais. Eu não vou conseguir, a cada volta que o motor der, eu não vou conseguir empurrar mais pressão para dentro. Então, tá aqui 11 bar. Legal? E como eu disse para vocês, a pressão foi acumulando e agora eu posso apertar a válvula. Olha só. Tirei a pressão e vamos agora para o segundo cilindro. A ferramenta está devidamente instalada agora no segundo cilindro, usando um outro adaptador, mais curto do que esse aqui por causa da posição. Vamos lá, vamos pro segundo cilindro. Vai! Beleza? Reparem, nós temos aqui 1 bar de pressão a mais quando a gente compara com o teste anterior do primeiro cilindro, hein?
1 bar a mais. Está dentro da tolerância? Depois a gente vai conversar sobre isso. Terceiro cilindro, montado a ferramenta. Vamos para o teste. Beleza? O teste está bem parecido aí com o segundo cilindro, né? Entre 11 e 12. A gente pode falar aqui 10,5, né? Tá também melhor do que o primeiro cilindro aqui. Agora, vamos para o quarto e último. Ferramenta conectada no quarto e último cilindro. Vamos ver se vai parecer mais com um ou se vai parecer mais com esses dois? Vamos lá! Beleza? Ixi, parece que a gente achou alguma coisa errada aqui, meus amigos. Antes mesmo de desmontar o motor, a gente já tem uma noção do que pode estar acontecendo. Talvez a gente já consiga detectar aqui nesse teste simples, né, tanto de pressão de óleo e agora da pressão de cilindros, que o cilindro que deu um problema maior aqui, que esteja realmente com um desgaste maior, de repente o cilindro que bateu seja o quarto cilindro, porque a pressão máxima que a gente conseguiu aqui foi abaixo de 9 bar. Será que está certo isso? Só há um jeito de descobrir, desmontando a bagaça toda. Ô, meu dublê, seguinte, você me deu uma ideia interessante aqui. A ideia é a gente tirar o motor todo. Sim. Mas eu acho que para a gente poder ilustrar talvez melhor, para ver se tem alguma coisa a ver essa pressão do cilindro, a gente tirar primeiro o cabeçote e aí ver se o pistão está um pouco mais baixo, por causa do desgaste da bronzina. Pode ser. Vamos fazer isso. Boa. É até mesmo para a galera que está acompanhando aí entender melhor, né? A gente consegue comparar, porque provavelmente aí a bronzina esmagou. O que vocês acham, pessoal? A gente faz assim ou não? É claro que sim, né? Vamos tirar primeiro o cabeçote. Fizemos o teste inicial, né? Pressão de óleo, pressão de cilindros. A gente sabe que esse motor está doente e a gente precisa remover esse motor. Mas como a ideia aqui é mostrar para vocês uma linha de raciocínio, uma linha de diagnóstico, mostrar o que pode ter acontecido com esse motor, a gente vai dividir essa desmontagem do motor em duas partes. Mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores é o seguinte: é um momento muito importante que vai diferenciar um mecânico profissional para um mecânico meia-boca. É a organização, o cuidado na hora de fazer isso. Nós vamos remover um conjunto enorme de parafusos, de repente porcas e arruelas. E é importante que você tenha todo o cuidado na desmontagem para não perder esses componentes e também não danificar conectores, chicotes elétricos, né? Conexões, tanto de mangueira d'água, sabe? Tudo isso, toma cuidado, porque de repente um carro desse já está um pouquinho mais velho e acaba na hora de você fazer ali uma desmontagem, você acaba quebrando peças que não estava previsto ali inicialmente de você trocar. Então tome bastante cuidado. A gente vai agora proteger a frente do veículo, isolar a frente do veículo, né? Como um bom profissional, e fazer essa desmontagem tomando cuidado de colocar tudo em compartimentos para não ficar perdido por aí. Capinha, olha a capinha que está aqui da 4Winners. Essa que você conhece, né, Alexandre? Aquela famosa vermelha e preta, padrão High Torque. Me ajuda a colocar? Vamos lá, aqui ó. Vamos pegar aqui, galera, aí ó. Essa daqui, ela tem um buraco aqui para grade. Olha que legal. Para grade e para o farol. Só que é para carros maiores, né? Mas aqui já fica bem bacana. E a gente prende aqui, ó. Tem aqui no retrovisor. Prende aqui bonitinho. Legal. Tem também esse acabamentozinho aqui, olha que bacana. Parece um detalhe, né? Mas olha como é que dá para proteger melhor. Se tiver um outro lugar para conectar aqui, ó, também você pode usar. Se tiver alguma coisa, não é o caso. Tá tudo muito bem, tudo muito bom. Ok, aí ficou bacana aí? Pô. Tranquilo? Então tá aqui, ó, devidamente protegido aí com a capa.
É um capricho, né? Você vai proteger nesse treinamento que a gente está passando para vocês. É o quê? Não é simplesmente fazer a manutenção, é você entregar para o seu cliente o melhor, que você é cuidadoso, que você vai cuidar do carro dele, tá bom? Top? Bora lá que tem muita coisa para fazer. A gente vai começar agora a fazer a desmontagem e para conseguir um espaço bom para o trabalho, a gente vai remover então o radiador, né, o eletroventilador, tirar essa caixa grande aqui do filtro para poder ficar melhor para a gente remover o cabeçote. Uma dica de ouro para você: evite querer cortar atalhos. É você querer, não dá para tirar com a peça aqui, aquela preguiça faz você quebrar peças do motor, dificulta o trabalho. No lugar de andar rápido, você acaba prejudicando o desempenho. Então, evite atalhos desnecessários. Quando tem um atalho bacana que dá para fazer, opa, dá para fazer com segurança. Agora, fazer atalho que vai te dar amolação, evita, tá bom? Então, mais uma vez, tire o que tem que sair da frente primeiro para você fazer a manutenção. Legal? E aqui a gente vai fazer uma coisa. Antes de sair desmontando tudo, a gente tem que tirar o líquido de arrefecimento, que a gente já fez a retirada já previamente, e agora vamos tirar o óleo do motor também. Obviamente que a gente não vai mais precisar de ligar o motor para fazer teste algum. E agora vem desmontagem, não esqueça de desligar também a bateria, né? Você vai desenergizar todo o veículo aí, soltando os bornes da bateria. Borne desconectado. Galera deve estar perguntando aí, por que desligar os dois bornes? Ah, essa é uma pergunta boa. Sabe por quê? Às vezes você desliga um só, e aí por algum motivo, alguma coisa, ele movimenta, pode chegar a encostar, ou você pode colocar uma proteção no borne também, tá bom? Eu gosto de desligar os dois, em alguns casos até tiro a bateria do compartimento. A gente está drenando agora o óleo do motor e é um óleo que foi trocado recentemente, tá? É um óleo que está com seus 2.000 quilômetros rodados. A gente vai pegar uma amostra desse óleo que eu vou colocar no nosso equipamento de análise de óleo para ver se tem alguma... para mostrar para vocês como que um óleo novo vai denunciar problemas com o motor por causa de contaminação por partículas metálicas, tá bom? E depois eu vou fazer uma brincadeira aqui com esse bujão magnético. Dá para a gente poder ter uma noção se tem uma contaminação pesada por limalha, quando está o fio bem fininho de óleo. Será que aqui vai dar para brincar, hein? Vamos ver? Olha isso, galera. Ó. Ó. Ó, como é que fica puxando. Na hora que ficar mais fininho ainda, vai puxar mais ainda. Você aproxima do fio, ó. Vamos esperar um pouquinho. Isso aqui eu estava brincando lá nas Europa, lá com os parceiros. Quanto mais fininho ele tiver, mais fácil. Ó, olha ele sendo puxado pelo campo magnético. Ó. Interessante, né? Porque tem partícula metálica aqui, pessoal. Tem um pouquinho de bronzina aqui no meio, aqui, né? E acaba isso aqui atraindo o campo magnético do ímã. É um ímã fraquinho desses bujões aqui, né? Mas acabam, ó, fazendo isso aqui que vocês estão vendo aí, ó. Aqui fica paradinho, vamos ver. Legal. Sem o radiador, né? Sem o eletroventilador, sem mesmo aqui o condensador do ar-condicionado, agora olha só, espaço generoso para a gente poder trabalhar, né? Remover aqui a proteção, né? Defletor de calor do sistema de escapamento, soltar aqui os coletores, fica bem melhor de trabalhar assim. Como a gente já havia falado, a gente vai remover primeiro o cabeçote para poder ter uma noção do que aconteceu aí com o motor.
fazer a remoção do cabeçote, a gente quer inspecionar mais uma coisinha antes de tirar. O ponto. Será que quem fez a manutenção anterior fez a troca da correia de maneira correta? Esse carro tem uma referência 2V e 4V na bomba de óleo. O que isso quer dizer? Quando você está trabalhando com o motor 8 válvulas, quer dizer que são 2 válvulas por cilindro. Então você tem que colocar a referência lá embaixo em 2V. Quando é o cabeçote multiválvulas, 16 válvulas, ele usa o 4V. Só a nível de curiosidade. E agora vamos falar de pontos que a gente conhece como calcanhar de Aquiles desse motor. O que é o calcanhar de Aquiles? Ponto fraco, tá bom? Muito comum, dá problema na carcaça aqui da válvula termostática, esse módulo de arrefecimento, que é todo em plástico e tem esse tubo plástico que liga ele à bomba d'água. Então dá muito problema. Se você não utilizar uma peça de qualidade, você vai ter amolação e a gente vai falar depois sobre isso na hora da montagem. Outro ponto também importante é essa caixa aqui, ó, chamado como essa caixa da ventilação positiva ou do blow-by. É muito comum quando o carro está com um determinado problema, já começa a encher ela de óleo. E aí é normal que ela tenha vazamentos e também comece a aspirar óleo. Ela não consegue fazer a separação do óleo e do vapor de óleo, permitindo que o óleo seja aspirado para admissão. Ponto importante de verificar na hora de fazer a manutenção desses motores. Nessa desmontagem agora, pessoal, vocês estão vendo a referência aí, ó. A referência, esse dente chanfrado aí da polia, marcando com a primeira nervura da bomba, né? Então tá ok. E aqui na parte de cima, ó, na parte do comando de válvulas, você vai ver uma bolinha aqui na polia, ó, bem pequenininha, que marca de frente para essa referência na plástica aqui. A gente agora solta a correia dentada para poder soltar os parafusos, né, de fixação do cabeçote. Vamos remover o cabeçote e o pistão aqui do primeiro cilindro tem que estar no ponto máximo, né, no ponto morto superior, o mais alto que ele poderia estar. Lembrando, galera, que esse não é o procedimento padrão, né? A gente ia remover um motor completo. Por que a gente está fazendo dessa maneira? Para removermos somente o cabeçote, para vocês terem uma noção do que aconteceu. Será que tem alguma coisa a ver? Dá para ter uma noção na hora que você faz o teste de pressão de cilindros? Tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com o motor? É por isso que a gente está indo por esse caminho. Senão era muito mais fácil fazer a remoção do motor todo, colocar em bancada e desmontar. Chegando a hora de nascer o cabeçote aqui, um detalhe. Você leva o carro para a oficina e o mecânico te dá um orçamento, né? Aquele valor, né? Pá, é X reais. Você, que está aprendendo aqui com a gente, vai ter cliente e você vai passar para ele ali o orçamento. Ele quer saber quanto ele vai gastar no carro. Porém, quando a gente fala de carro, a gente não tem visão total da condição dos danos, a não ser que a gente desmonte o veículo. Só depois de desmontar é que a gente realmente consegue ter um orçamento realmente definitivo. Você pode passar para o seu cliente um aproximado, sempre deixando destacado a possibilidade de modificações nesse orçamento. Quer um exemplo? Aqui a gente está preparando para desmontar. Tiramos a capa, né, o defletor térmico aqui do coletor de escapamento, mas a gente já vê que tem uma trinca no coletor, indicando a necessidade de substituição do coletor, ou uma gambiarra de solda que não funciona geralmente nesse tipo de material. Vamos dar uma conferida nesse cabeçote, galera? Olha só. Bancadinha é master ou bancada boa, viu, galera? Boa, viu? Ou é master? Top, viu? Vamos lá. O cabeçote está aqui, de cara a gente consegue ver isso aqui, ó. A gente já tem corrosão nas galerias de água, já tem uma corrosão feia acontecendo. A gente tem reação química aqui também, ó,
de aditivo de arrefecimento, formando uma goma aqui, né? Então, esse cabeçote a gente vai ter que analisar a altura, porque já deve ter sido feito algum trabalho nele, e ver se vai precisar de preencher. Eu não sei se vocês vão conseguir ver detalhes aqui, mas olha só, aqui ó, já começa a perder material, ó. Começa a ter, o processo de cavitação começa a retirar material. Aqui, em alguns pontos aqui, mas aqui está mais nítido, olha só, como é que começa a tirar material do cabeçote. Olha esse daqui, ó, avançando aqui para quase querer entrar dentro da câmara de combustão. Então aqui eu vou levar lá para a retífica base, o pessoal da base vai medir a altura e vai fazer de repente aí uma restauração desse cabeçote com preenchimento de solda, tudo bonitinho, e depois uma plaina, né? Obviamente a gente vai conferir assentamento de válvulas, né? A necessidade ou não de fazer a troca das guias, de retentores e tudo mais. Na verdade, o kit aqui tem que ser completo, né? De verdade mesmo, para ficar uma coisa padrão, colocar até mesmo um jogo de tuchos novos. Ainda tem mais surpresa para a gente poder descobrir. Aqui a gente já viu os danos, mas existe um outro ponto muito importante de analisar nesse cabeçote, que é aqui, ó, essa tampa ela faz papel de mancal. Então, a gente precisa analisar se o comando de válvulas não tem nenhum dano, né, nenhum risco, né? Um desgaste, e também na própria tampa. Ainda falando de cavitação, a gente vê que está acontecendo também aqui, ó, onde vai parte ali da carcaça da válvula termostática. Muita gente atribui esse tipo de dano ao tipo de aditivo que está utilizando, se tem etileno glicol, se não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é o tipo de aditivo que impede isso de acontecer, e sim a pressão do sistema. Quando você tem um sistema com a pressão afetada, com uma tampa, com certo defeito, com algum ponto de vazamento, você facilita que aconteça aí a cavitação. Mas também a gente tem que levar em consideração o projeto, até mesmo a construção do tipo de bomba d'água, o percurso, né, o circuito de água, o desenho da câmara de combustão. São vários fatores que contribuem para que mais motores, né, motores um diferente dos outros, possam acontecer essa corrosão aqui por cavitação, tá bom? A gente tem que saber separar as coisas. Às vezes a gente quer colocar tudo no mesmo balaio, a culpa é do aditivo, quando na verdade às vezes é um próprio projeto daquele motor. E agora vamos dar uma olhadinha lá no bloco se tem alguma diferença de altura daquele cilindro 4 para os outros. Cabeçote removido, vamos tirar essa junta aqui. Olha só, a junta também removida, a gente vê que é um carro que já passou por intervenção, essa junta aqui não é original. Tá? Então já foi fuçado, já mexeram aqui. Então vamos lá, vamos deixar aqui essa junta e vamos conversar desse seguinte detalhe aqui, ó. Olha o pistão praticamente faceado aqui, ó. Praticamente faceado aqui com o bloco. E olha esse daqui, tá mais baixo. Por isso que a pressão tá menor aqui no quarto cilindro. Na hora que a gente for desmontar aqui a parte de baixo, na hora que a gente tirar o bloco, a gente vai confirmar que houve um desgaste ali de bronzina. A bronzina deve ter sobrado nada dela. A gente imagina que ela virou um papelzinho, virou uma latinha. Então a gente vai confirmar isso assim que a gente desmontar. E também vai ver se vai ter como fazer uma retífica. Em alguns casos o dano é tão grande que pode danificar o virabrequim de maneira que não dá para fazer uma retífica dentro das medidas normais. Então a gente vai verificar isso, vai ver direitinho, vai ver o que aconteceu com a biela, que acho que é perda total, né? Vai ter que colocar uma biela nova. Vamos ver se não aconteceu danos aqui, né, ao cilindro, né, propriamente dito, né? Então tem bastante conta. Mas eu imagino que esse vídeo aí já está beirando seus 40 minutos, será? 30, 40 minutos? Está longo, porque a gente está falando bastante. Então, no próximo vídeo, a gente fica sabendo, né? Eu aqui junto com vocês, a gente vai ficar sabendo o que aconteceu. Um abraço e até o próximo vídeo.